Marco, seja bem-vindo. É o primeiro aí de fazer essa livezinha com a gente, esse bate-papo. Eu também não gostei de chamar de podcast, porque também não é essa ideia, é um papo aí. E que tem sim uma moral, então quem quer assistir com a gente vai saber muitas. Tem insights com o Marco também, que eu tenho certeza de coisas que ele fez, que deu certo, que deu errado. Vai aprender também com o Marco e não só comigo, tá? Então, o Marco aí, para quem não entrou agora, ele é mentorado aqui da Tráfego para Artistas. E vamos lá, Marco, vamos do começo, vamos tentar firmar aqui a nossa live em 4 pontos, tá? O primeiro ponto aqui da nossa live é como é que tu começou na música, cara? Como é que foi essa história, assim, resumidamente, pra gente? Deixa eu dar uma boa noite, né? Obrigado pelo elogio aí, você falou que eu vou ensinar, que... Imagina, cara, eu sou... Não. Mas é isso que o Marco, às vezes a gente acha que não, mas a gente sempre tem a ensinar, cara. Tu já fez, não, tu está à frente de muita gente, que a gente não sabe disso, né? E tanto com os acertos quanto os erros. Eu também ensino quando eu mostro para vocês as partes certas e as erradas para a galera ir mais rápido ainda. Vou contar rapidamente como é que foi a música na minha história, então, né? Na minha vida, né? Que sou mais velho, né? Sou mais velho que a galera, né? Com certeza. A primeira banda que eu vi ao vivo, cara, foi o RPM, né? Eu era muito garoto. Pô, RPM. Então, aí fui passar umas férias em São Paulo e quando eu vi o show, cara, no teatro, assim, foi uma epifania aquilo. Aí eu entrei no teatro uma pessoa e saí do teatro já sabendo o que eu ia fazer, já. Aí comprei um baixo, aí muito louco. Foi exatamente, então foi exatamente por causa do como é que é o nome do vocal mesmo do RPM? Não ele só, né? Era, no caso, a banda, Paulo né? Ricardo. O Paulo Ricardo. Sim, mas Paulo Ricardo era baixista, né? Era baixista. É que o cantor sempre... E aí, os holofotes sempre vão pro cantor, né? Mas a banda em si, cara, o laser, as canções, a letra, aquilo foi uma epifania. Aquilo foi avassalador, velho. Eu comprei um contrabaixo na época, era um baixo tonante, o primeiro baixo que a gente... parecia um arco, né, cara? O Fá, você dava um Fá aqui, mas lá era mentiroso, o famoso baixo mentiroso, né? Mas começou... um baixo... Não sabia se era baixo ou berimbau, né? Alguma coisa isso aí. E aí começasse e aí foi avançando. Bandas de garagem, né? Bandas de garagem depois, aí comecei a compor, aí virei guitarrista. E hoje foi transicionando, era baixista e virou guitarrista. Mas hoje a tua carreira é solo? Então, eu tive uma banda durante um bom tempo, né? A banda... A gente foi morar em São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, né? São José dos Campos. E fomos morar em São Paulo, os 4 caras da banda, 1000 histórias. Aí em 96... Pô, que legal! Cara, era engraçado, Eric, que a casinha que a gente morava eram 4 colchõezinhos, em colchões, né? 4, assim. Aí depois ficou só 3, um foi embora, aí depois ficou 2, aí quando eu vi só tava eu, velho, entendeu? Aí foi foda, porque... História que às vezes a galera não pega, né? Pô, era muito comum, né? Às vezes tem uma galera mais jovem aqui também nos assistindo, com certeza, ou que vai assistir a gravação, né? Mas não pegou esse tempo que era muito comum, quando as bandas queriam levar mais a sério o projeto, eles acabarem se mudando junto para São Paulo. Esse era o sonho de qualquer artista. Aliás, a internet não tinha essa repercussão que tem hoje. Não. Então, alcançar os palcos, os lugares, entrar nas casas de shows, era se mudar com a banda para São Paulo. Esse era o sonho de qualquer banda. Eu sei porque eu não fiz, mas eu sonhava, então eu entendo. Não, é sensacional. As histórias, tem história que eu não posso nem contar aqui, né? Mas assim, rock and roll mesmo. E o mais louco é que a gente tinha uma condição, que a gente cantava em português, cara. Que pra época, 95, assim, era uma coisa como se fosse EPs, né? Eram 4 EPs que todo mundo fazia som em inglês. Tinha uma onda de fazer coisa em português, era meio... não sei o quê, entendeu? Então a gente era resistente mesmo. A gente fazia em português e tocava nos bar, rock and roll. Tinha uma pegada de hard rock, assim, sabe? Meio... Depois, nessa época tinha a banda Tafo, o guitarrista Vander Tafo, né? Enfim. Aí em 96, cara, como foi todo mundo embora, ficou só eu falei, cara, eu vou fazer um trabalho meu, cara. Mas assim, com elementos de música que estava surgindo naquela época... Zélia Duncan, Paulinho Mosca, Zé Cabaleiro, que era uma nova MPB. E eu achava bacana esses elementos. E eu não queria perder também a questão do rock and roll, né? Então eu comecei a fazer um som que mesclasse isso, cara.
ao mesmo tempo tivesse um sotaque em rock and roll, mas fosse em português. Aí comecei a flertar com esse som. Aí a gente ensaiava no estúdio, quando a gente tinha uma banda, e tinha um batera lá, que era técnico de som. E o cara vivia vendo a nossa banda. Quando a banda acabou, eu lembrei dele. Falei, pô, eu vou chamar esse moleque pra tocar comigo. Velho, ele toca comigo até hoje. Olha que doideira. É o Alessandro Malta. E aí, legal pra caramba. Primeira coisa que a gente fala, aí no começo o Marco falou, o que eu vou ensinar pra galera? Acabaste de dar a primeira lição pro pessoal. Às vezes a galera se fala muito o termo networking, né, ter contatos com outras pessoas, mas não se fala que às vezes é o simples, é tu ali conversar, bater um papo com a pessoa no modo antigo. Galera, como é que faz networking? Eric? Como é que eu me conecto? Tá aí, ó, tu conseguiu um profissional para trabalhar contigo por causa da convivência de conversar, de se abrir. O cara, ele gostava da banda, né? A banda chamava Melissa. Sim. A banda. Então ele ficava com fone de ouvido. Aí eu perguntei para ele, você fica em todas as bandas assim? Ele falou, não, cara, eu gosto do som de vocês. Aí eu lembrei disso. Legal. Falei, olha. Aí quando acabou a banda, eu liguei para ele, ele falou, é para tocar no Melissa? Eu falei, não, é para fazer um trabalho meu com elementos de rock and roll, mas eu quero abrir o leque e tal. E ele abraçou, cara. E aí tinha um vocalista. Engraçado, Eric, eu sempre cantei. Depois, quando eu virei Guitar Hero, Guitar Player, eu estudava guitarra e tal, eu não quis cantar mais, né? Virei. Aí... E a gente ia para as festas, essa banda, e eu cantava, assim. Daí a galera, mas quem canta na banda? É você ou o cara? Não, é ele. E sempre. Aí eu comecei a retornei ao canto, cara. Então foi todo um retorno, sabe? Eu comecei a fazer um trabalho meu, cantando. Até encostei um pouco a guitarra nessa época. E daí foi desenvolvendo uma carreira mesmo, né? Aí gravei um single, com um EPzinho com 4 músicas. E depois fui gravar o primeiro álbum em 2005, cara. Que é uma época que gravar um álbum era caríssimo, né? Eu tinha um Fusca. Lembro até hoje, tinha um Fusca. Vendi o Fusca para fazer a duplicação de CDs. A gente rodou muito em São Paulo, sabe? Tocamos muito em São Paulo. Isso é uma coisa legal de contar, Marco. Porque às vezes a galera, não estou dizendo que todo mundo, tá? Mas a galera mais jovem, que nasceu depois aí dos anos 2000, né? Eles não têm noção de como é que era esse panorama musical antigamente, pessoal. Porque quando não tinha Spotify, ter o CD para distribuir era o melhor, né? Poder entregar o CD físico na mão da pessoa ou vender durante o show era o que rentabilizava, era o que existia, né? Nossa, o MySpace, então fazia MySpace. Cara, ter uma página no MySpace era uma revolução, né? Era assim, interessante. Exatamente. No começo, ter bombar no MySpace significava o sucesso da internet na época, né? Inclusive lá tava Fresno, lá tava NX0, passou CPM 22 por lá. Inclusive a história que tu contou é uma história muito legal, que, tipo assim, que tu foi, infelizmente não deu certo a banda, mas é a história de muito artista, né? De ter saído com a banda e depois ter voltado sozinho, ter montado o projeto solo, ou ter ficado lá e remontado a banda, né? Uma banda que eu gosto mesmo, por exemplo, Super Combo, é exatamente essa história do vocalista. Ele, tipo assim, foi com os integrantes e só ele ficou lá da banda, ele teve que remontar a banda em São Paulo, né? Que ele é de Vitória, né? Espírito Santo. Então, você gosta bastante deles, né? Você sempre cita os caras, né? Porque eu acho que eles é uma referência para mim, no sentido de que eles conseguem atrair o público jovem, mesmo já não sendo, né, jovens, eles conseguem conectar com a galera de 18 anos, né? Mesmo pelo que eu sei, a faixa etária da banda é acima dos 30, eles conectam com a galera lá de baixo, então eles conseguem ver a base. E isso é interessante também, quando uma banda consegue conectar com a juventude, mas ao mesmo tempo já não está tão pouco tempo no mercado, né? Porque aí renova a base de fãs, né? De conversando. Tá, Marco, massa pra caramba. Se a gente não conversasse, não saberia de várias histórias. Eu acho que dá pano pra manga. Mas eu ia te perguntar o seguinte, né? E como é que tu chegou na mentoria? Como é que nesse meio dessas... então... De onde é que surgiu essa minha face aqui na tua vida? Aí? Quando eu comecei a tentar melhorar, eu vi que mudou, né? O mercado mudou, não adiantava só ter uma boa música. Aquele papo que você fala sempre. Eu falei, cara, eu preciso me conectar com esse mundo novo aí, velho. E daí comecei a ver, aí apareceu para mim vários, né, situações, comecei a procurar, porque a internet é foda. Você coloca lá marketing digital para música, começa a aparecer, né? Respira, começa a aparecer as coisas. Aí numa dessas, cara,
Até cheguei a comprei um outro curso de um cara bacana também. Aí tem um pessoal da geração Y também, que é a Priscila, que eu também aprendi muito com ela. E daí um dia apareceu você pra mim lá. Eu falei, nossa, que legal esse carinha, velho. Aí comecei, até que foi aquela luta, porque eu tava com outros projetos, assim... Porque eu gravei um terceiro álbum agora e tava certinho, assim. A cada 2 meses eu ia lançar um single, né? E um clipe e tal. Mas aí eu precisei fazer um projeto particular meu que a minha verba foi para esse lado aí, que eu tô quase acabando. Aí eu falei, putz, velho. Então eu lancei um single, né? E eu gravei o disco inteiro, tá gravado. Só falta mixar as faixas. Eu já mixei 2, lancei uma em janeiro, 26 de janeiro, depois eu vou falar disso, né? Os números, como melhoraram. E vou lançando agora aos poucos. Mas assim, foi assim, apareceu para mim de tanto eu achei interessante o conteúdo. Pesquisar. É. Eu não sei se foi tu que entrou primeiro no nosso treinamento que a gente tinha na época, que era de YouTube, ou se não foi tu. Impulsionar clipe, né? Eu acho que foi tu, né? A gente fez um treinamento uma época, pessoal, um pocket treinamento reduzido, que era para impulsionar clipe no YouTube. E eu acho que o Marco comprou esse treinamento primeiro, se eu não me engano. Sim. Não sei. Nossa, e cara. aí ele gostou dos resultados, aprendeu bastante coisa ali já, eu acho, né? Não, sim, aí pode dizer melhor. Eu preciso voltar a fazer isso, porque, cara, eu tinha 500 views no meu clipe, eu fiz 2 anúncios desse curso aí, cara, tava em 1.500, assim, o videoclipe. Aí eu parei, porque tava fazendo outras coisas, entendeu? Mas é muito interessante aquele... Aí comecei a aprender, né, velho? Comecei a aprender vários resultados interessantes. Ó, o meu Spotify era zerado, né? Pode falar sobre isso. Quando você falou assim, eu já ia falar contigo. Tá. Desculpa aí atravessar. Eu já ia... não, tudo bem. Eu perguntei como é que tu conheceu a mentoria, eu entendi que tu conheceu pesquisando e tudo mais. E aí eu ia te perguntar, a terceira pergunta, na verdade, era como que a mentoria te ajudou. Eu acho que é aqui que a gente entra, que a galera pode pegar alguns insights também do que tu fez, porque, pessoal, dentro da mentoria, agora, né, falando um pouquinho rapidamente, lá a gente tem algumas estratégias diferentes. E aí vai do artista, do ponto da carreira, ou do investimento que ele tem, ou de como é que ele acha que é melhor, ele vai pegar a estratégia, aplicar e me trazer os resultados. E o Marco é aquele aluno que todo mundo quer ter. Porque o Marco ele vai lá, aplica, volta na aula ao vivo, pergunta, tira as dúvidas, né? Então, assim, ele está sempre presente. Então, rapidamente ele já consegue ter o resultado. Apagou aqui o meu monitor aqui, mas agora a gente já liga a outra, não tem problema. Pronto. E aí, então o Marco é aquele aluno presente. Ele vai lá, aplica e não fica só na aplicação e some das aulas, né? Ou não aplica e só fica assistindo as aulas. Porque não adianta, tem que ter o exemplo, né? Eu dar os exemplos, tem que ter o estudo, né? Tem que ter a execução também. Então são todas as partes, o Marco está sempre presente, cara. Eu acho. E aí, Marco, então vamos lá para a pergunta aqui. A pena é que eu não estou quase acabando esse projeto meu particular. Se eu não tivesse, cara, eu teria feito vários anúncios, velho. Porque aí foi o seguinte, e você começou a falar assim, pra galera, cara, foca, eu queria saber, mas como organiza a sua rede social e foca numa parada só, né? Sim, eu ia te perguntar isso, como é que a mentoria, tu acha que a mentoria te ajudou nesse processo desde que tu entrou na mentoria, né? Organizar tudo, né, Eric? Começando pela foto, tudo, né? Deixar a coisa mais profissional e organizar as coisas, as ações, né? Para não se perder, assim. Faço um negócio aqui, daqui a um mês faço outra coisa lá. Então eu falei, então eu vou concentrar no Spotify, que não tinha nada, cara. Eu tenho 3 álbuns, né? O primeiro não tá no Spotify, tá em outras plataformas. O segundo tá, de 2012. E o terceiro que eu tô lançando agora. E aí eu tinha números, assim, zerados, cara. Eu tinha 5 ouvintes mensais. Zero. Não tenho vergonha de falar. Nunca aprendi, né? E daí eu comecei a falar, cara, eu vou fazer isso aí. Aí eu comecei a organizar, tentar entrar em playlists, até que eu conheci, através da Tráfego, eu conheci a galera do 4Play, né? Do Lucas. Você conhece, né? O Lucas. Cara, não lembro. Ele tem uma empresa que chama 4Play, playlists e várias outras coisas. Tá, eu devo conhecer, mas não lembrei de nome da empresa, mas talvez. Cara, aí foi sensacional. Aí o que eu fiz? Eu tinha um single para lançar em dia 26 de janeiro, né? Eu tinha feito o pré-save, ia fazer o pré-save, mas para esquentar o meu público ali, eu comecei para esquentar o Spotify,
eu comecei a pegar uma canção que eu tinha lá, que tinha mais views, que era do meu segundo álbum, e coloquei nessa playlist dele. Velho, aí eu comecei a entender o Spotify for Artists, né? Comecei a ver os números, começou a dar legal, aí eu entrei numa outra playlist também, aí eu falei, cara, isso foi em janeiro, cara. Foi dia 1º de janeiro. Eu falei, eu vou começar o ano organizando meu Spotify. Aí foi crescendo, cara, eu tenho 153 ouvintes mensais, uma média de 680 ouvintes, seguidores eu tenho, né? 153 seguidores. E a minha música duplicou, cara. Lembra quando aparece só o número 1000zinho lá? Sim. Cara, o 5 já está em 1.200. Ó, em janeiro eu lancei. Já está em 1.200 views. E a outra já está em 2.000 e pouco já. Então, eu tenho até que ver com a Trattori sobre essa questão, porque eram zerados os números, né? Agora já triplicou, velho. Em 3 playlists. E aí um outro. Fala. Pode seguir, pode seguir. Então, aí eu peguei e vi que o caminho. Falei, cara, eu vou organizar. Aí o que eu fiz? Aí, né, vi com vocês lá a ideia de fazer um anúncio. Então eu peguei o público que eu tinha lá vendo a minha música, a idade, peguei as 10 cidades e pá. Velho, aí eu vi assim que a minha música funcionava bastante no sul, assim, sabe? Interessante isso. Acho que o rock é forte aqui. Apesar tem um cruza com rock. Né? Tem uns elementos de rock assim na minha música, mas assim, eu tenho certeza, uma intuição forte que o dia que fizer uma parada, um show, alguma coisa, vai ser legal, porque Porto Alegre, outras cidades do interior, assim, cara, tem bastante gente vendo. Interessante isso, né? E daí, cara, sim, eu vi que, porra, esse é o caminho, cara. E daí aí eu vi o single que eu tinha. Em 2020 eu fiz um remix de uma canção do meu primeiro álbum. Fiz o pré-save, mas aí, tipo, os números dela com esse número meu agora, do single de janeiro, cara, é absurdo, assim. Cara, é absurdo, assim, porque, tipo, quadruplicou, velho, entendeu? Então o caminho é esse. Começa um efeito, assim, é só para quem está entrando agora e tal. O que o Marco também tá falando é que ele se organizou, né? Aplicou a estratégia e que uma música também, depois de uma música aplicada a estratégia, agora ele já sabe, fez contatos dentro do grupo da mentoria, né? Com a galera lá que vai dando os bons contatos. Uma coisa importante que ele não citou, mas que eu tenho certeza, ele já sabe que tem que procurar as playlists corretas, né? Não ficar querendo comprar comprar coisa que é legal, que é robô, que é porcaria, né? Faz contatos lá dentro da mentoria, se precisar de uma playlist, o pessoal sempre se ajuda lá no grupo, né? Então não é só meu conhecimento, né, que está lá dentro, é o conhecimento da galera. Tanto quanto eu aprendo, chega lá Ismael, chega Yuri, chega Félix, chega, enfim, tem outras pessoas, chegam pessoas que entendem mais sobre, enfim, assessoria de imprensa, pessoas que trabalham em gravadora. Então a gente faz esse networking. E assim a gente acaba conhecendo playlists que são confiáveis também. Esse que é o barato, né? A gente sabe que são da galera dali, que não é uma coisa errada, né? Que a gente vê, checa os números se estão subindo da forma correta, né? Então, a galera cai muito em golpe porque não sabe checar essas informações, né? Isso é o mais legal do conhecimento também. Além de aumentar os números, além de sempre ter um crescimento, não cair nessas ciladas, né? Porque é muito fácil, por causa do ego do artista, cair numa cilada de comprar coisas que não vão ajudar em nada. Pô, Marco, legal pra caramba ver essa tua curva e aconteceu um efeito que normalmente acontece com a galera, já tá começando a crescer os streams, as plays das outras músicas também. Então. E às vezes acontece isso aí. Na verdade, a primeira do segundo álbum que eu coloquei para poder aquecer já tá bastante. O lançamento já está bastante, e tem uma outra, terceira e a quarta, a quinta, começa a aparecer números já. E o bacana da 4Play é que ele te manda o recibo, aí você vê lá toda. É uma MEI que ele tem, acho que é uma MEI, não sei. Então você viu que o negócio é bem bacana. Um dia eu conversei com ele sobre a posição da canção, que eu notei que ela deu uma recuada, aí ele pegou e falou, não, peraí, aí deu uma mexida, aí voltou de novo. Eu achei bem interessante. Eu acho o preço justo, não vou abrir o preço aqui, né? A galera tem que procurar ele lá para trocar uma ideia, mas eu acho bem justo, porque, Eric, eu tenho visto outras, assim, os preços muito, assim, respeito, mas absurdo, tem velho. Isso. Absurdo. Cara, tem isso preços, também. É o que eu falo pra galera. As playlists dentro do Spotify são como rádios, né? Então, para quem é mais da antiga, né, que é há mais tempo,
tem que imaginar esse cenário. E aí, só que com a vantagem, o grande lance, com a grande vantagem de que, além de tu poder ter acesso fácil a essas rádios, porque é fácil de contatar, né? Na mentoria eu ensino tanto a galera que garimpa, quanto a galera que contrata, quanto a galera como fazer a tua própria playlist crescer, que tem os guris já lá, puxa vida, eu esqueci o nome. Eu sei que o Félix tem uma, mas tem um outro colega lá que tem uma playlist que é de praia e tudo mais, esqueci o nome dele, puxa. Mas enfim, a pessoa vai criando essas playlists e trocando espaço também, né? Não só ficando refém de grandes empresas, né? Existe esse contato. Eu acho que tem que ter um preço justo, né? Porque somos artistas dependentes, sim, né? Aí eu procuro, nessa minha busca por playlists, eu tive contato com várias. Aí eu sei que são legais, cara, mas os valores que, velho, é melhor eu vou gravar um single, né? Eu sei que deve ficar parado e tal, mas assim, eu acho que poderia ser um pouco menor, cara. Mas beleza, cada um faz o seu, né? E por isso que eu incentivo lá dentro, eu falo pra galera assim, ó, pesquisem, primeiro se é um serviço honesto, e segundo se é um preço justo, e também ensino essas outras etapas, né? Tanto de tu ter a tua própria playlist para criar a sua própria base. O meu cachorro aqui, um Beagle. Tanto de ter a sua própria playlist, né? Que os guris, por exemplo, lá, eu sei que tem várias pessoas, mas o pessoal fica meio quietinho, né? O pessoal tem a playlist, por exemplo, lá tem playlist gospel, tem playlist pop, rock, tem playlist de piseiro e sertanejo, né? Tudo isso eu sei que tem. Então, é um contato direto com alguém que está seguindo um método confiável, né? Está seguindo um método de anunciar a playlist, de fazer as coisas como tem que ser feita, né? E o legal mas legal pra cá. Legal que eu coloquei essa música para aquecer, que era do segundo álbum, e aí eu troquei. Aí quando saiu o lançamento eu troquei. Daí os números da outra, eu tinha colocado, aí eu falei, cara, aí eu coloquei as duas agora. A do segundo álbum, que deu uma aquecida, e o single, que eu ainda tô querendo investir no single. E aí tem uma outra que eu quero colocar, depois eu vou trocar, enfim. Aí tem um outro cara do Sul também, que eu acho que eu conheci, isso foi por vocês também, acho que foi. Pessoal, eu já vou abrir para perguntas aqui pro Marco, tá? A galera tá falando aqui, daqui a pouquinho eu vou ler. Tá. Enfim, pode cara, o caminho são playlists confiáveis, assim, né? No Spotify as playlists tem um peso muito grande, né, cara? E eu não sei se você já aplicou a estratégia que eu desenvolvi lá, que é a estratégia rap, cara. Cara, aquela estratégia, ela tá sendo para quem quer fazer estratégia de anúncios para crescer no Instagram e no Spotify, tá sendo recorde, tá? Para mim, assim, é tipo assim, pegar um perfil que tava com 10 seguidores e passar em um mês e pouco para mais de 100. Com investimento mínimo. Com investimento mínimo. Agora tem uma coisa legal. Sabe? O botãozinho de turbinar lá, eu aprendi com você que ele funciona e tal, mas tá caro, né, cara? Pô, depende do teu público. Eu acho que o teu público ele tem que ser, no teu caso, a gente pode analisar na próxima mentoria. Tá. Mas a gente tentar analisar, abrir um pouco mais ele, né? Porque tu já deve saber mais ou menos o que eu vou falar aqui, né? Quanto menor o público, mais caro sai para anunciar. Talvez os interesses que tu esteja usando ali, botar mais alguns, né? Abrir um pouquinho para que a gente consiga baixar esse CPM. O turbinar mesmo? Sim, dá para botar no turbinar. Não, porque eu lembro que eu pagava R$6 nele. Aí começou a ir para 11. Tu tá falando. Tem um macetezinho aí para fazer também, que dá para baixar pro 6 de novo. Porque, cara, eu fiz um anúncio lá, Eric, eu fiz um teaser com um drone de um brother meu, você chegou a ver? Legal. Eu vi esse vídeo. Cara, aí foi legal pra caramba. O que eu fiz? Eu peguei um público lá do Spotify for Artists e, cara, deu assim, 28 mil pessoas viram o Reels, cara. Então, é orgânico. Tipo, paguei o anúncio, lógico, mas muito interessante isso. Aí só que daí tava caro, aí foi para 10 pau o dia, entendeu? Caro sim, né? Sim, é isso que eu falo. Essa estratégia que eu tô usando agora, tô testando ela com menos de R$10 por dia para estar sempre ganhando seguidor no Spotify e no Instagram ao mesmo tempo. Fazer. Não, experimenta e depois vem com feedback pra gente alinhar. O que eu tava dizendo? Então eu penso em estratégias também para galera que tem pouco investimento, que eu sei que é difícil investir, né? E tem estratégias que eu estou formando para quem está com mais investimento, inclusive até posto nos stories às vezes, que um perfil que a gente está fazendo ganhar sem
100 seguidores por dia e tudo mais, quer fazer 3 mil para mostrar. Ali tem remarketing também envolvido, outras coisas. O Né? conteúdo é massa, cara. Eu gosto. Bacana. Parabéns. Pô, obrigado, cara. Cara, é como eu falo, ter tu como aluno é muito legal, porque tem um cara que vai lá, primeiro, aplica, segundo, tira dúvida, né? Então, às vezes a galera aplica e se lasca para depois, que me lasquei, depois que vai tirar a dúvida. Ou pior, fica vendo e não aplica. Né? Tem sempre, em todo lugar tem esse tipo de gente, né? Então, às vezes a pessoal fala muito de quantidade, né? Eu falo, consistência está acima da quantidade. O cara que é consistente, ele vai estar sempre crescendo, sempre aumentando, né? O cara que tem quantidade não quer dizer nada que ele vai se manter ali. Porque às vezes o cara fez um pico de audiência e depois ele não soube ser consistente no que ele estava fazendo e aí ele vai descer tudo de novo. Né? Um detalhe então, também. Você sempre falou, né? Olha, começa para poder manter as pessoas que te seguem ali, né? Então eu faço bastante stories, e não só de música, coisas assim interessantes. Aí tem uma média, cara, de 100 pessoas que vê o meu. Você falou que é um número bom, né? Para o número de seguidores que eu tenho, né? É mais ou menos 10%, cara. Vai ser, tu tem um pouco, 1000 e pouco, vai ser mais ou menos essa vibe, que tá indo bem. E aí ali também tu consegue também gerar relacionamento com a galera que tá chegando, né? Por isso que eu falo da importância também do Instagram, ou para quem é da rede vizinha, aquela do Teco Teco, tem que ter uma base ali para tu ir relacionando com a galera, né? Eu já nem falo o nome aqui porque a gente sabe que não. Tem uma plataforma coisa, não gosta. Duas polêmicas que eu quero te mandar. Caixinhas de interação, de perguntas, nunca deu certo para mim, cara. Sabe, cara, nunca deu mas certo. E o que tu já testou ali? Bastante coisa, Eric. Só uma vez, cara, que eu tava em dúvida qual canção que eu ia lançar, o single, aí eu editei e tal, daí a galera interagiu e tal, mas outras coisas assim... Mas do dia a dia, não. Não do dia a dia. Não vou lembrar aqui agora, mas assim, nunca foi uma coisa que, putz, aí eu vou lá ver, mas assim, views pra caramba. Não tem problema também, tá? Não tem problema se não rolar, né? Mas se tu viu que esse que tu fez perguntando sobre as músicas rola, é bom tu seguir como elemento, de repente, quando estiver compondo alguma coisa e dividindo com a galera, perguntando, essa melodia ou essa outra melodia, essa letra ou essa outra frase. Já pega e adapta, né? E testa se dá legal também, se dá bom. Porque esse tipo é até mais importante. Se a galera estava importada em dizer, né, tipo, qual música e tal, qual o nome, é porque estava interessado na tua música. Então, vale mais às vezes do que a galera te recomendar um filme, um livro, alguma coisa. Essa interação de alguém que quer saber da tua música na caixinha é mais valiosa, né? Galera, se vocês quiserem fazer pergunta para mim ou para o Marco, tá aberta a sessão. Eu tenho mais uma pergunta aqui para ele. Então não tem polêmica nenhuma, não cara. Tem. Na última mentoria... A polêmica tem. Tem uma que eu vou te lançar. Manda. Cara, eu não acredito, assim, lógico que estou falando a minha opinião, né? No pré-save, cara, assim, porque, por exemplo, eu fiz o pré-save... Tá, essa aí o pessoal gosta de falar. Pode mandar, essa aí então, eu fiz, aí eu descobri que vários amigos meus que fizeram, na hora que vê que tem que entrar botar desistiu. Aí eu peguei e falei, você não viu minha música nova? Depois eu ouvi depois que tá lá. Mas por que você não fez o pré-save? Fiz, cara, mas vários. Aí eu fui ver os números, assim, muitas pessoas tinham falado que fizeram. Quando eu fui ver o número, era baixíssimo. Não baixo, era um número melhor que o outro, mas... Então eu não boto fé, cara. Eu acho que... Não sei, pode ser uma ignorância minha, mas... Eu acho que o pré-save é uma bobagem. Não bobagem, mas eu acho que é ineficiente para quem não é grande, cara. Mas aí... Tá, vamos entrar nessa lição do pré-save. Então, o pré-save, pessoal, o que eu falo? Primeira coisa, vamos parar com essa ideia, e tu já deve saber isso, Marco, mas o pessoal vai assistir depois a gravação e tudo mais. Está assistindo aqui agora, né? Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. O pré-save, ele, para alguém que tem... Para um artista grande, ele vai ser uma coisa, para o artista pequeno, ele vai ser outra. A primeira ideia é essa, tá, pessoal? E não é se diminuir, tá? Muita gente acha, não, mas porque eu sou pequeno, não tenho o direito de fazer? Não. É que assim, o pré-save é um processo que a pessoa tem que sair do perfil dela, logar no Instagram, apertar um botão, né? Então é um processinho a ser feito, as pessoas têm preguiça de fazer. Um artista grande, eles têm uns fãs mais
fervorosos, as pessoas que, enfim, são muito fãs, né? E querem receber aquilo ali. Então, para um artista pequeno, eu sempre falo, pô, não bota mais que 10% da verba toda do lançamento no pré-save. Pré-save normalmente não comporta isso, né? Outra coisa que eu falo pro pessoal, o pré-save, eu não faço mais que 7 dias. 7 dias tá bom de pré-save, acabou. 7 dias tá ótimo, tá? Entendeu? Então, o pré-save, ele é uma coisinha mais complicada. Outra coisa que eu falo, o pré-save ele fica um pouquinho mais fácil, às vezes, quando quem fizer o pré-save vai receber um vídeo exclusivo, alguma coisa especial, que não seja um sorteio, pelo amor de Deus, não confundam, não queiram doar Playstations por aí. Receber um vídeo exclusivo, receber o clipe em primeira mão, receber uma coisa diferente, ele fica um pouquinho mais fácil. Por exemplo, quem fizer o pré-save aqui vai receber o trecho do clipe em primeira mão, vai receber alguma coisa, vai receber uma versão que eu fiz da música. Ele fica um pouco mais fácil. Mas é aquela história. No que eu estudei e no que eu apliquei, não coloco mais que 10% da verba, entendo as dificuldades, e não coloco mais que 7 dias. Então, só essas coisas já pode fazer o artista não investir tanto nesse momento em pré-save, né? E sim investir, saber que o pré-save com algum tipo de recompensa vai gerar melhor resultado, normalmente, né? Com algum tipo de finalização, que a pessoa, para fazer aquele processo, ela recebe um vídeo exclusivo, alguma coisa exclusiva, né? Você está falando em relação ao sons, eu estou falando em relação à playlist editorial, cara, também. Tá, eu acho mas difícil, vamos lá. A playlist editorial é um assunto, o pré-save é outro, tá? Coisa não tem relação direta para subir, né? Quando a gente faz lá na distribuidora. Tá, mas vamos primeiro falar do pré-save. Então, o pré-save, ele tem esse problema de as pessoas irem logar e desistirem, né? Então, eu falo pra galera, além de fazer o pré-save, ensina a fazer o pré-save, né? Eu ensino, cara, e ele realmente guarda 10% da verba, tá mais que bom, né? Para fazer esse teste, tá? Então, o pré-save, ele não é o salvador da pátria. Mesmo que tu tenha muitos pré-saves, não é garantia que tu vai entrar em playlist X ou Y. Não há essa garantia. Quem fala que existe uma garantia sobre playlists tá mirabolante, né? Ou tem acesso a algum selo, alguém que vai estar lá dentro da distribuidora, que vai ter um contato, e aí é outra coisa, não tem nada a ver com pré-save. Sobre playlist editorial, eu recebi um comentário muito engraçado até, Marco. Isso aí é coisa para vender curso, né? O cara falou embaixo do post meu, né? Que ele nunca entrou, né? E aí eu também pensaria isso, só que eu vi artistas, não só mais do que um artista, entrar na segunda música. Artista que não tinha mil ouvintes mensais, que não tinha estrutura, estava na segunda música entrar. Tá? E foi mais que uma vez. Eu vi 3 vezes isso acontecer no mesmo ano. Tá? Então, só naquele ano eu vi 3 vezes. E já vi pessoas lá do próprio grupo, lá da nossa própria mentoria, entrarem em playlists editoriais. Só que é o seguinte, é algo extremamente concorrido. Então, a gente faz o processo, faz o pitch, lança a música separada para concorrer a essa chance. Mas não bota todos os ovinhos, né, todas as moedinhas no cesto. Não vai colocar todas as moedinhas no pré-save e nem que na esperança da playlist editorial. Isso são coisas que eu diria que são extras, né? Faz o trabalho do crescimento do Instagram primeiro, bem feito. Faz o trabalho de ter tua playlist ou de ter bons contatos com playlisters e tá fomentando isso aí. De garimpar também. Tem muita playlist grande que a pessoa criou só porque gosta e acabou crescendo a playlist. Tem lá dentro da mentoria caso do cara da música eletrônica. Ele cresceu, não sei nem quantos, foi para 2.000 ouvintes. Ele cresceu, ele estava tipo assim, com 100, foi para 2.000, só conversando com a galera que tinha playlist de música eletrônica. Ele nem teve que negociar valores. Então, isso existe. Ter tua própria playlist? Existe. Contratar playlists, estar em grupos de playlist? Existe. Anunciar a tua música, crescer teu Instagram e a galera começar a te seguir? Isso tudo existe. O extra, o a mais, é o pré-save. O extra, o a mais, é a playlist editorial. Né? São coisas que não dá para botar, se basear na sorte. É que nem se basear na sorte, assim, né? A gente não sabe que o curador que vai ouvir a música, o pessoal que está avaliando as músicas, não sei quantas 1000 músicas são enviadas, né? Que a tua vai entrar. Mas entra. Alguém entra. Pegando esse gancho de curador, uma coisa legal que aconteceu comigo semana passada. Sabe aqueles portais
divulguei.net, Groove, sabe? Sim, sim. Você entra, apresenta uma música sua para um curador. Aí Sei. Então, aí eu peguei e falei, um dia eu vou testar. Aí eu testei a divulguei.net, ou divulga.net, né? Gostou do resultado? Aí eu mandei, cara, aí eu mandei duas canções lá. Aquela canção que eu coloquei para aquecer, o cara adorou, velho. E colocou uma play lá de rock nacional. Foi legal. Aí as Legal, cara. outras, ele pegou e falou para mim assim, Marco, eu achei o trabalho incrível, mas quero uma playlist mais acústica, assim, né? Mas a outra ele adorou, falou, cara, bem produzido, sensacional, eu gostei da melodia, gostei da letra, e entrou, velho. Eu fiquei meio cético, assim, né? Eu falei, caramba, velho. Não, aí eu vi que tá lá mesmo. E aí tá números legais, assim, e entrou, velho. Então eu tô em umas 3. Tem 14, eu vi lá hoje, 14 playlists as minhas músicas, né? Mas assim, 3 Claro. bem interessantes que dão números. Pra quem não tinha nada, Eric, era zerado o meu número, cara. Se for ver lá. Sim. 31 de janeiro. Tu falou que quando tu entrou na mentoria de uma forma, depois começou a se organizar e entender como é que funcionava o mercado todo na internet, fazer contatos e também entender sobre as playlists e anúncios. Sim. E agora tá começando a ter essa crescente. Esse é o caso de um cara que eu quero chamar aqui, mas eu não sei se ele vai aceitar ou não, mas eu posso deixar no ar aqui, que é o Lute Ribeiro. O Lute Ribeiro é um cara que tipo assim, quando ele entrou, ele estava no zero, ele estava iniciando, lançando a primeira música. E aí, 2 ou 3 meses depois, mesmo ele não tendo entrado na mentoria, mas ele assistindo os vídeos, a gente conversou, eu dei uma auxiliada nele, ele também foi uma exponencial. Agora, sei lá quantos seguidores ele tem, mas ele está crescendo sempre, entendendo cada lançamento. E ele sabe. O Lute é legal conversar com ele, porque eu passei um insight uma vez para ele, já que ele não estava com valor financeiro para gravar clipe, de usar bancos de imagens, né, para fazer os anúncios e os shorts dele bombam, cara. Tá começando a bombar. Ele fez um lá que ele nem fez anúncio e deu 10 mil visualizações no clipe dele. E começou a vir a galera dos shorts, muito bom. O algoritmo gostou das imagens ali, né? Então, o que eu falo pra galera é saber experimentar, ter consciência de estar fazendo, se organizar e entender também os meios de tráfego, né? Agora, essa semana, ele veio no grupo ali falar com a gente e ele falou, e ele já estava com a mentalidade certa. Ele perguntou, alguém tem um assessor de imprensa para me ajudar a fazer um tráfego de referência? Porque a galera acha que tráfego é só anúncio, né? Muita gente acha isso e muita gente do mercado ensina assim, né? O que é o tráfego de referência? Não sei se chegou nesse ponto das aulas. Que é os outros sites apontando para a tua música, que é quando saem matérias tuas nos outros sites, tem links lá que vão apontar para a tua música, né? Então, é legal ver a galera evoluindo nas estratégias, né? Primeiro ele entendeu como é que funciona o Spotify, depois ele atualizou todo o Instagram dele, começou a fazer enfim, organizar melhor toda a identidade do Instagram dele. E depois agora ele já está pensando em sites para sair, né? Pensando em fazer outros tipos de tráfego, além de contar com tráfego orgânico, shorts, reels e tudo mais, contar também, aprender a fazer esse networking também com assessor de imprensa, sites, que, enfim, é outro tipo de tráfego que é legal. Marco, o papo tá maneiro, mas eu tenho uma pergunta aqui mais para a gente já encerrando o nosso papo, que é sobre o que o Marco de hoje daria de conselho para o Marco que estava começando. Pode ser começando na música ou começando a entender a internet também, não sei. Qual conselho? Se tivesse uma máquina do tempo agora, tu fosse entrar na máquina do tempo e dizer, pô, peraí que eu vou mandar um recado para aquele cara lá. A primeira coisa que eu ia falar é, quando você... É que não tem mais hoje CD. Não, tem, mas ninguém faz mais duplicação de CD, né? Eu descobri recentemente, cara, que em 2012 eu fiz uma duplicação de CD numa empresa e quando eu fui na UBC, cara, eu tô me organizando na UBC também, né? E tem essa coisa também, né? Porque eu tinha editado umas músicas há um tempo atrás, e quando eu fui fazer a obra e o fonograma deu certo, a obra não. Eu falei, como assim? Aí eu vi que tá ligado a uma editora, enfim. Eu tenho que organizar toda a minha vida, né? E então essa questão é tomar cuidado, cara, porque eu vi na UBC que o cara é produtor fonográfico do meu disco, velho. O disco que eu... Tomar cuidado com o registro da música, né? Mas então, o conselho que eu daria é começar a focar numa rede social, né? Fazer um curso, né? E focar e se organizar. Estamos aqui. Então, fazer uma média aqui com vocês. Olha, link na bio aqui, pessoal.
Estamos aqui. É isso mesmo, cara. Toda quarta-feira. Organizar bem a parada. Quem não tiver grana para poder fazer, pode acompanhar vocês, né? Tem vários conteúdos grátis lá, bem interessantes. Sim, tem no YouTube, toda semana tem aqui. E é legal que a gente, quando a gente produz todo o treinamento, faz as aulas, a gente não tem noção de todas as formas que a gente pode estar ajudando. Tu me trouxe eu consegui. Uma das coisas que a mentoria me ajudou foi me organizar. Eu pensei, pô, essa aí eu não tinha nem pensado, assim. Organizei, obviamente, o conteúdo para a gente ir evoluindo, mas eu não tinha pensado essa palavra, né? Porque a gente poderia pensar mais algo sobre organização. Eu tenho um conselho básico, assim, que é meio chavão. A gente tem que se preocupar... Enquanto o Marco dá o conselho dele, pessoal, quem tem pergunta para mim, para o Marco, agora é a hora, tá? Ele vai dar o conselho dele e eu vou responder perguntas. Cara, é meio simples, assim, mas é óbvio também. É não esquecer da música. Mas é importante. Não esquecer da música. Canção, né? Porque muita gente fica nessa coisa frenética de views. Cara, você tem que ter uma relação com o seu instrumento. Você tem que escrever, aquilo tem que ser de verdade, velho. Sabe? Então, eu vejo muita coisa, views, não sei o quê. E a canção, cara? E a música em si? Entendeu? Então, muita gente tem que... Você tá tocando bem seu instrumento? Você tá... Essa letra... então eu acho que... E é uma coisa que eu sempre coloquei na frente, né? Lá atrás, quando eu não sabia nada... De nada, tanto é que eu deixei o cara ser o produtor. Meu, Eric, quando eu vi isso, velho, eu colocava o título da minha música e não parecia. Aí eu falei, velho, eles duplicaram o meu CD em 2012, cara. E aí são o produtor fonográfico das músicas, velho. Foda. Mas beleza. Então o conselho é esse, né? Primeira coisa, se conectar, fazer um trabalho bacana, música, e depois pensar em organizar. Sim. E até por essa tua filosofia, né, agora puxando um pouquinho mais para cá, é que eu falo, galera, vamos fazer Reels, vamos fazer shorts, vídeos curtos que conectem com a música, que falem, falando, o tema tá acima do artista, o pessoal às vezes fica ofendido, né, o ego, quer tá com o ego acima da música. Não, a tua música, o tema da tua música é mais importante do que tua pessoa, porque se o tema da música ele estoura, o pessoal adora esse termo que eu não gosto muito, para mim que o estoura é pipoca, artista trabalha, mas se a música dá certo, é por causa do tema, né? Quantos temas de canções a gente conhece? E se dá certo nos vídeos curtos, olha, pega o insight, galera, se dá certo nos vídeos curtos é porque vocês souberam construir um vídeo legal, que no começo já conectava, que tinha toda aquela estrutura que eu ensino na mentoria, que eu não vou entrar em detalhes, né? Então tem uma estrutura para as coisas funcionar, né? Então não é assim, é qualquer coisa. Não, a gente faz com uma estrutura e testa se ela tá boa. E a canção é a mesma coisa. Tu estuda o instrumento, tu toca, tu refaz a música quantas vezes tiver que refazer. Antes de querer pensar em marketing, antes de querer pensar em outras coisas, tá certo, né? É uma base, né? Às vezes a galera esquece da base. Eu acho que é importante o que o Marco falou, volta pra base. A base é a música, ela é importante. Que a galera fala da gravação, por exemplo. A composição é mais importante que a gravação. Sim. Porque não adianta, se eu gravar uma porcaria, vai sair uma porcaria do outro lado. E aí começa assim, se eu anunciar uma coisa ruim, vai sair uma coisa ruim do outro lado. Inclusive, eu fiquei apavorado esses dias, eu não vou citar nomes, mas eu vi alguém que fala aí sobre, enfim, fala sobre marketing para músico, fala sobre esse universo, tá? Não vou citar nomes. E o cara respondendo uma pergunta de alguém, se a minha música sempre for ruim, eu consigo também, enfim, dar certo? E a resposta da pessoa foi sim. E eu digo, como? Como sim? Eu tô querendo entender, como assim? Né? Não Agora, entendi. Posso contar uma história rapidinho? Sim, pessoal, mandem perguntas pro Marco e ele vai acabar contando a historinha dele aqui, eu vou responder as perguntas. Sem citar nomes, né? Tem um cara famoso também do marketing aí, que tu não deve conhecer, e eu segui o cara. Aí, Eric, ele abria, assim, umas tardes, assim, ele abria para fazer uma audição ao vivo, assim, e falava da música. Falei, pô, que legal, né? Sim. Aí eu ficava meio esperto, assim, mandava no direct e tal. Um dia, assim, aquela coisa do pitch, né? Um dia pode ser que a minha canção entre lá. Um dia ele caiu, ele tava assim, ele é famoso, tá? Ele caiu assim, minha música caiu, e ele tava com uma caneca, velho, assim, uma caneca assim, e na hora, e ele, quando eu tocava a música, vou ser bem breve, tá? Quando eu tocava a canção, ele falava, ele eu ouvia e ficava quieto, assim, aí fazia uns comentários, todas, fazia audição de boa. Aí ele tava com uma caneca que tava escrito alguma coisa assim, as minas, não sei o quê. Aí uma pessoa, bem na hora da minha música,
começou a falar que aquela caneca, aquela frase era machista. Meu, o cara, velho. E a minha música rolando. Puta, velho. E daí. Bem na hora da tua música deu a treta. Aí, tipo assim, vou pegar esse pedal aqui. Daí ele começou, não, mas no seu. Aí ele começou a falar na minha música. E daí tal, e aí ele pegou mal com a pessoa que fez aquele comentário, tipo, minha música. Aí uma hora a música falava assim, a gente se cobra muito. Nem pra música. A gente se cobra muito, esquece de comer. Aí ele fez uma cara, assim, um ar blasé, e um monte de outras coisas. Eu sei que é subjetivo isso. Rolaram, assim, ele falava, nossa. Aí ele descontou. Hoje eu dou risada, né? Porque, puta, mas descontou na tua música, tipo daí assim, porque deu outra treta. Pro negócio. Aí a minha música tinha 3 minutos e 40, não sei. Ele pegou e falou, essa canção também comprida, não sei. Cara, aí ficou um mal-estar, assim, velho. Eu falei, putz, então... então, mas por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque a expectativa também é um erro que se tem. Então você faz a sua canção, cara, não é porque o cara era lá o bambambam e blá, blá, blá. Velho, se você... Tudo bem, se for uma porcaria, fazer o quê? Mas assim, com toda falsa modéstia, era uma ótima canção. Então você tem que acreditar mesmo naquilo, velho. O Roberto Carlos, que o Roberto Carlos levou vários nãos, entendeu, cara? Falou, olha, você não vai poder cantar, entendeu? Então... Na verdade, que eu fiquei apavorado com a resposta de que poderia dar certo, que... Sim. Na verdade, ele teve... Eu não sei, eu não vi o resto, então não posso dizer, mas a questão é que a pessoa tem que ver o porquê que ela tá achando a própria música ruim, primeira coisa, né? Mas eu quis dizer com essa história que a gente não deve tipo, reverenciar umas pessoas. Lógico, cara, é importante. Mas tudo bem que foi um momento estranho que ele ouviu minha música. Mas, cara, eu sei que... Entendeu? Eu sei que ele viajou. Enfim, nossa, meu gato... Não dá pra... Meu gato entrou... Não dá pra... Ninguém é dono da verdade. Mas foi engraçado. Aí eu deixei até de seguir. Ninguém é dono da verdade. Peguei bode do cara. Mas enfim... Bom, pessoal, já que acho que ninguém mandou pergunta aqui para nós, a gente vai finalizando. Marco, onde é que o pessoal pode te encontrar? Vai falando tuas redes aqui. Marco Aguiar é com Y, né? Marco, o Aguiar é com Y. A-G-U-Y. Vai lá, curte a música lá, depois pessoal, Marco Aguiar com Y. Muito obrigado a todo mundo que esteve presente. A gente vai chamar mais pessoas aí da mentoria para conversar, contar suas histórias. Hoje a gente ficou sabendo das histórias do Marco. Muito massa. Né? Histórias boas e histórias nem tão boas no final, né? É bom contar tudo, né? É bom contar. Algumas boas, outras nem tanto. E fica também a lição, pessoal. Ninguém é dono da verdade. Vocês têm que... Enfim, o que eu falo para a galera na mentoria sabe mais que um assunto. Diz, Eric, esse assunto aí tu não sabe? Tipo, não sei. Entendeu? Eu sou especialista em criação de conteúdo, que eu estou me tornando, somos especialistas em tráfego para artistas, né? Somos especialistas em lançamento musical na internet, então a gente sabe as ondas que a gente atende. Quando o cara, às vezes, fala uma coisa que eu não sei, eu vou dizer, cara, fala com alguém dentro do grupo, porque esse assunto eu não sei, né? Mas eu quis contar essa história para falar assim, Eric, que um outro conselho para quem está começando, que não vá ao céu nem ao inferno. Se alguém falar, velho, sua música é espetacular, tal, legal, mas você segura a onda. E se falar também que esse cara da caneca aí, também deixa ele. Se você bota fé naquilo... Eu, por exemplo, eu faço trabalhos à noite, né? Para tocar, para ganhar uma grana. E daí tem donos de bares que às vezes precisam com você e te quer lá 3 finais de semana tocando. Aí você vai achar que, nossa, agora esse bar aqui tá bombando. Não, velho. Não é assim que funciona. Mas eu aprendi isso também. Eu tinha um duo com a gente aprende, às vezes... Aprende só na pancada também, né? Tem um bar em São José aqui que a gente tocava direto lá. A gente era tipo, nossa. Agora a gente nunca mais. O negócio é cíclico, né? Rotativo, né, velho? Então, mas a gente sabe o valor. São fases. Então é isso que eu quis dizer com essa história. Não que o cara é um babaca. Não, o cara é muito bom. Só que Só naquele dia tu deu azar. Mas um dia ele vai falar, ver meu som, assim, vai falar comigo, e eu vou lembrar, olha. Você lembra aquele dia? Não sei o quê? A menina falou da caneca, se pegou mal, não sei o quê. Era a minha música que estava rolando ali, velho. Mas tudo bem também. Mas isso é legal. Até eu acho que eu vou anotar depois que esse é um assunto legal, até para um Reels, para uma live, para alguma coisa, que é sobre como ter autocrítica correta, né? Se tu não tem primeira pessoa que tu tem que, se tu tiver, é o produtor, o cara que tá gravando lá, que vai te dar uma autocrítica para te ajudar. Mas se tu tá te gravando sozinho, que a galera faz muito aí,
tem que saber separar o emocional do crítico, né? E a gente não tem esse preparo muitas vezes, né? Preparo para saber se, pô, será que isso aqui tá ruim porque eu tô fazendo uma melodia desafinada? Ou porque a melodia tá sem graça? Ou por simplesmente a gravação tá ruim, né? Então a última dica... Manda a última para fechar agora. Porque eu sou tagarela, né? Eu falo pra caramba. Última dica. Tenho 3 álbuns, né? O primeiro eu produzi, o segundo eu produzi. No terceiro eu falei, cara, eu preciso de uma pessoa... Aí que eu... Tinha um amigo meu, um amigo meu, que ele fez uma transição, ele não é mais produtor. Infelizmente, era um cara maravilhoso, Glauber Ribá, não trabalha mais com música. Eu procurei ele, era uma outra geração, eu falei, velho, mas tinha que chegar lá nu mesmo, sem essa de, não, mas essa música, eram 13... Aí eu mostrava pra ele uma música e ele falava, cara, que refrão bonito. Aí mostrei a outra, ele, cara, que refrão legal. Aí ele entendeu toda a canção. Gravamos um álbum, que é esse terceiro álbum que eu tô lançando, cara, e ele falou várias questões, velho. Eu sabia de melodias, de timbres, mas ele falou, Marco, repete essa melodia aqui. Putz, é verdade. Mas eu tive que ir lá querendo aceitar a contribuição. Então ele co-produziu comigo. Sim. Entendeu? Agora se eu chegar lá, achar que eu... Que tu manda, não adianta nada contratar, né? É o que eu falo, o pessoal nos contrata às vezes para fazer a gestão de tráfego da tráfego para artistas, né? Tem gente que é da mentoria, tem gente que nos contrata. E aí quer impor uma estratégia de cara, porque se tu me contratou, tu tem que deixar eu cuidar da estratégia. Deixa comigo, calma. E a mesma coisa pro produtor. Violões em todas as músicas. Ele falou, cara, não precisa. Aqui não, eu falei, pô, verdade. Aí tinha uma outra questão lá, daí tinha uma música que eu cheguei, até um cover do Erasmo Carlos que eu vou lançar, fica uma levada assim, ele falou, por que a gente não faz? Desconstruiu, colocou cordas. Cara, foi muito agregador, cara. E modéstia à parte, é um álbum belíssimo. Você chegou a ouvir o single? Fazendo a propaganda. Cara, aqui. não vi, vou ter que ouvir. Vou entrar no Spotify e ouvir. Feito pra mim, então vou ouvir. Então, mas é bacana, velho. É uma pena que ele fez uma transição de carreira, ele tá em outra área, mas era um cara muito, muito bom. Mas isso é uma boa lição pra galera que vai entrar em estúdio. Não sei se quem tá nos assistindo então, já teve essa experiência com o produtor. Se tu escolhe bem o produtor que saiba produzir o estilo musical que tu trabalha, é interessante, tu vê que tem produtores que trabalham em estilos diferentes, né? Que trabalhe bem o estilo que tu quer e tem que saber ouvir a pessoa. Por exemplo, o Beatles não seria Beatles se não fosse o produtor deles lá. Fez toda a mudança na banda, né? Eu sou péssimo com nomes, mas eu sei que o produtor musical lá, o produtor fonográfico, o cara que gravou ele lá, o pessoal cuidou das músicas deles, do Beatles mudou tudo, né? Fez os caras serem quem são. Tanto que eles falam que é o integrante extra da banda, né? Então, imagina se os caras, não vamos ouvir esse cara, vamos fazer o que a gente quer. Então isso é bem importante, tá aí, saber ouvir, né? Tem 8 pessoas lá, né? Depois entra no Spotify, escuta pra você. Pra você ver. Feito pra você. Pessoal, entrem lá, beleza? Essa live vai ficar gravada a princípio. Marco, muito obrigado aí por ter topado participar da live, né? E aí vai vir a galera, eu vou convidar a galera, o Ismael, o Félix, o Yuri, vamos convidar todo mundo lá para fazer O Ismael topou já, o Ismael topou para contar a história da música dele lá que estourou, que é a música que ele fez para a filha dele, né? Que é muito legal essa história da música. E vou convidar todo mundo aí, vamos ver se eles vão topar. E aí tu é o corajoso que abriu a frente, entendeu? A galera, agora vocês podem ver, eu abri a mata. O Marco abriu a mata, o Marco abriu a mata, já veio preparado. Então, cara, muito obrigado, vou ficando por aqui. E é isso aí, uma boa noite a todos, bom final de segunda a todos aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixar aqui que eu agora tenho que encerrar. Obrigado, pessoal. Esse foi o Marco aí para vocês. E muito obrigado a todo mundo que assistiu. E quem quiser mandar no direct lá temas para lives também, eu quero ver se eu consigo estar mais presente aqui. Muito obrigado a todos aí que passaram pela live. O Pedro, o DJ Matheus, o Leonardo, o Carlos, o João, o Diego, o Calango, o Rafael, o Edu, Rodrigo, Josimar, enfim, Luiz, todo mundo que esteve aí pela live, muito obrigado. Mandem lá sugestões para assuntos nas lives, no direct, que eu vou levar em consideração tudo isso. Bom final aí de segunda-feira a todos e eu vou ficando por aqui. Valeu!